Olá, minha gente, professor Nelson Sartori aqui com vocês, falando sobre o livro Primeiras Histórias, né? Nós estamos fazendo uma análise de cada um dos contos desse livro, não é não? Foi uma análise estrutural desses contos, tá? Uma síntese geral, que é para que você entenda após a leitura ou então que se prepare para ler esse texto. Muito importante você ter acesso e contato com as obras de João Guimarães Rosa, dada a sua profundidade filosófica, literária, metafísica, tá? Psicanalítica. São contribuições muito importantes para a elaboração da literatura e para a elaboração pessoal, não é mesmo? Então, nós vamos lá trabalhar agora com o conto A Benfazeja. Vamos conhecer isso daqui um pouquinho, né? A figura feminina. Olha só, o conto apresenta a figura da Benfazeja, uma mulher que surge em vilarejo trazendo consigo mistério e bondade. Veja como as aparições são interessantes dentro desse tipo de obra, como você constrói a referência metafísica constantemente na obra de Guimarães Rosa. Tá? Veja só, com gestos simples e ações discretas, ela transforma o cotidiano dos habitantes, ajudando-os a lidar com suas dores e dificuldades. Vejam só, a Benfazeja parece ter uma conexão profunda com a natureza e uma compreensão intuitiva das necessidades de cada pessoa. Tá? Sua presença, ao mesmo tempo enigmática e reconfortante, gera reflexões entre os moradores, que questionam suas próprias vidas e escolhas. Vejam o aspecto que eu chamo de psicanalítico dentro desse contexto. Tá? A reflexão. Quando alguém sugere a reflexão, ela sugere que a pessoa faça o quê? Que ela olhe para si, que ela se escute e que ela reconheça dentro dela e compreenda as suas necessidades, tá? Compreenda quem ela é. Então veja como esse tema é constante na obra de Guimarães Rosa. Tá? Sua presença, ao mesmo tempo enigmática e reconfortante, gera reflexões entre os moradores, que questionam suas próprias vidas e escolhas. Vejam a vida, a escolha, isso é importante. Tá? Agora, no entanto, nem todos aceitam de imediato, e algumas pessoas suspeitam de suas intenções. Percebe como isso daí é sempre assim? Todo mundo que propõe a fazer alguma coisa gera sempre duas expectativas. Tá bom? A desconfiança e a admiração, não é? Desconfiança e admiração. Então, como é que a gente lida com isso? Com desconfiança e admiração, né? Falou assim, são as relações existentes dentro da vida, tá? Nem sempre você vai ter constância, nem todo mundo agrada a todos, é assim que é a verdade, tá? Um ato de grande generosidade dissolve a desconfiança, mas logo depois a benfazeja desaparece sem deixar vestígios. As coisas surgem e as coisas desaparecem. Sua partida deixa um vazio, mas também um legado de transformação e esperança na comunidade. É isso que acontece com todos. Todos nós deixamos marcas, tá? Todos nós desaparecemos um dia, tá? A questão é aquilo, o que eu deixo para as pessoas, o que eu fiz por mim. Qual que é a sequência cronológica? Vamos entender os fatos dentro de uma sequência. Primeiro vem a apresentação dela, da figura central, né? O conto introduz a personagem principal, uma mulher velha chamada Benfazeja, lógico, né? Que vive em um pequeno povoado sertanejo. O sertão é sempre um ambiente típico de Guimarães Rosa. Características dela: a mulher é descrita como uma figura caridosa, aconselhadora e quase mística. Sua principal característica é ajudar a comunidade com pequenas curas, bênçãos e cuidados. Ela representa aquela figura mística da benzedeira, sabe? Da parteira, daquela mulher que tem uma missão em relação aos outros, tá? Que ela é acolhedora, que ela não busca isso para si, ela busca para os outros, tá bom? A casa como ponto de encontro, né? Então vejam só, a Casa da Benfazeja é um refúgio para os necessitados, onde todos se sentem confortados e ouvidos. Esse espaço se torna um símbolo de acolhimento e de paz. É uma energia, né? Como se você trabalhasse o conceito energético dentro de um ambiente de paz, tá? Falou assim, nós temos essa percepção e é isso que Guimarães Rosa busca
com esses aspectos místicos, né? Falou assim, há ambientes em que nós nos sentimos acolhidos e em harmonia por causa da própria sensação de uma energia boa. E o contrário também existe, tá bom? Ela oferece chá, palavras de conforto e gestos simples que têm um efeito milagroso sobre os aflitos. Vejam só que ela não é uma mulher qualquer, ela é uma mulher velha. Então a sabedoria, a ideia de experiência, de maturidade, né? Ou seja, o que esses mais velhos têm a oferecer aos outros, né? O que a experiência e a idade têm de valor, né? Uma forma de você começar e mais do que nunca respeitar os idosos, respeitar aqueles que têm condições de oferecer alguma coisa, né? As pessoas hoje em dia elas desvalorizam o velho, né? Ou seja, o ancião, aquele que tem experiência de vida. E vejam que outras culturas não são assim, né? Índios valorizam, né, esses personagens, as pessoas mais antigas, culturas mais antigas valorizam os seus velhos por causa de sua experiência, do seu conhecimento, aquilo que todos querem atingir, não é não? O cotidiano de ajuda, né? A narrativa descreve as atividades da benfazeja, que inclui curas naturais, escuta atenta e... Olha só, curas naturais. Escuta atenta. Minha gente, o que é escuta atenta? O que é escuta atenta? É aquele que está ali para oferecer para as pessoas aquilo que as pessoas necessitam. As pessoas têm necessidade de falar, tá? As pessoas não têm necessidade de escutar. Você já percebeu isso daí? Todos nós queremos falar, mas nós não temos paciência para escutar. Quando alguém escuta alguém, isso representa um grande acolhimento. Tá? Será que todos nós temos que falar? Todos nós temos alguma coisa para falar, mas precisamos falar o tempo inteiro? Aquele que quer falar, a melhor caridade é permitir que a pessoa fale e que você ouça, porque ela se ouve. Tá? Nós temos necessidade de ouvir a nós mesmos, porque é assim que nós nos entendemos. Tá? É assim que nós nos reconhecemos. Quando se fala de conselhos, tá? É uma interferência, mas que muitas vezes é apenas o encaminhamento, tá? Da sua própria fala para que você possa se entender. Tá? Então isso daí é importante, né? É importante quando a gente diz que ela oferece chá, palavras de conforto, gestos simples que têm um efeito milagroso sobre os aflitos. Sempre é um acolhimento, né? Então vejam a magia do que ele fala, que é algo simples, acolher, tá? Acolher, ouvir, dar atenção, né? Dar atenção. Lembre disso, né? Com os velhos, né? Aquelas pessoas que têm realmente algo a dizer, né? E que muitas vezes já disseram tudo o que precisariam, que é você quem precisa aprender a ouvir, mas eles, na sua sabedoria, fazem o quê? Escutam. O olhar da comunidade. A benfazeja é vista pela comunidade como uma figura quase santa, né? Típico isso daí. Tá? Alguém que transborda bondade e que com ações singelas consegue transformar as vidas. A solidão da benfazeja. Apesar de ser procurada e admirada por todos, a narrativa sugere que a benfazeja vive uma solidão interior, pois cuida dos outros, mas ninguém cuida dela. Não é isso que ela busca, tá? Porque provavelmente não é isso que ela busca. A relação com a natureza. A personagem é descrita em íntima conexão com a natureza. Ela utiliza plantas, chás, saberes populares para curar, evidenciando a sabedoria do sertanejo, ou seja, o curandeirismo, aquilo que é tradição, né? É o nosso aprendizado de equilíbrio com a vida natural, que nos fornece tudo, inclusive a cura para os males, tá bom? A visita de um homem aflito, tá? Que é importante em certo ponto. Um homem desesperado procura a benfazeja em busca de cura ou de consolo, retratando mais uma vez a confiança que todos depositam nela. Tá? E aí vem o silêncio como cura. Lembra que eu falei da escuta? A benfazeja, em vez de falar ou agir muito, oferece o silêncio e presença como forma de cura. Olha que fantástico, tá? Mostrando que o acolhimento também se dá pela escuta e pela serenidade. Minha gente, isso é pura e simplesmente aquilo
que trata das pessoas dentro do que eu canso de falar para vocês, que é o trabalho psicanalítico. Sabe? É escuta. Eu não estou fazendo panfletagem nem militância em relação à psicanálise. Tá? O que eu estou falando é que esse é um momento de descoberta dessa ferramenta no mundo, tá? No início do século XX, e que as pessoas começam a entender a importância desse tipo de trabalho. E vem a morte da benfazeja, tudo tem um fim. O conto atinge o clímax com a morte silenciosa da benfazeja, que ocorre de forma tranquila, quase como uma passagem natural. Sempre, tá? A morte faz parte da vida, a perpetuação da memória, mesmo após sua morte. A figura da benfazeja permanece viva no imaginário das pessoas como uma presença eterna e quase mítica. Só que é importante entender que o que ela deixou foi a compreensão. Tá? Ela deixou a sensação que as pessoas tinham na presença dela. Não é a fala que fica. Tá? É a presença, o acolhimento e a escuta. É importante isso tudo. Tá? Vamos ver agora a análise do conto, que a gente já foi fazendo conforme fomos construindo ali a sequência. O conto de Guimarães Rosa é uma narrativa profundamente simbólica e poética que aborda temas como bondade, solidariedade e a solidão do ser humano. Tá? A benfazeja é uma personagem que encarna o papel de curandeira e conselheira, olha só. Representando a figura do sábio sertanejo, aquele que carrega o conhecimento ancestral e a generosidade natural. Olha que fantástico. Tá? A descrição da personagem revela sua simplicidade e altruísmo, a grandeza, a dedicação. Ela não faz milagres no sentido sobrenatural, mas suas pequenas ações, como oferecer um chá, um gesto de carinho, um silêncio acolhedor, têm um poder transformador. Aqui não é o místico. O místico está na atitude natural, o poder está na atitude natural. Vejam que é isso que ele fala. Falou, eu não estou fazendo uma pregação religiosa, eu estou mostrando como as pessoas podem ter dentro de si a sua bondade natural, que é aquilo que todos os outros necessitam. Tá? Isso é que tem o poder transformador. A sabedoria da benfazeja está ligada à sua conexão com a natureza, lógico, curandeirismo, uma fonte de cura, tanto física quanto espiritual. Né? É o ambiente natural. Apesar de ser uma figura essencial para a comunidade, o conto sugere que a benfazeja vive uma solidão interior. Ela cuida de todos, mas não recebe o mesmo cuidado. Essa dualidade, a figura admirada, que também é solitária, torna a personagem ainda mais humana e complexa. Assim, né? A morte tranquila da benfazeja é simbólica e carrega o tom de serenidade. Sua partida é natural. Veja como é importante entender esse aspecto natural como se fosse apenas uma continuidade de sua vida dedicada ao próximo. Está indo. O impacto de sua morte na comunidade reforça a importância do legado que ela deixou. Sim. Evidenciando que sua bondade e sabedoria permanecerão vivas na memória coletiva. Tá? O conto utiliza a figura da benfazeja para refletir sobre a grandeza das ações simples. Tá? E o poder do bem em um mundo marcado pela dureza do cotidiano sertanejo. Tá? Então veja que interessante como João Guimarães Rosa trabalha essa linguagem lírica e simbólica e transforma essa narrativa em uma homenagem ao ser humano que se doa ao outro. Não? Veja, dentro de um mundo tão individualista, né? Ou então um mundo assim tão dogmático, né? tão emblemático, voltado a padrões carismáticos de religiosidade, ou seja, como se fossem assim padrões de comportamento religioso, tá? Ele mostra aqui um ser humano que doa ao outro, né? Ou seja, a natureza das pessoas, tá bom? Então, ele faz uma homenagem ao ser humano que se doa, tá bom? Falou, se destacando que mesmo na morte, o amor e a bondade continuam a existir. Então vejam como que é esse trabalho. É importante perceber como é que funciona esse trabalho de Guimarães Rosa. Vejam a profundidade em abandonar a mesmice e o lugar comum
da santificação das pessoas, como se elas não pudessem ter uma bondade natural. Tá? Todos têm dentro de si a bondade. Todos têm em si o poder de oferecer ao outro aquilo que ele quer. E o que você tem a oferecer de mais importante é o acolhimento, a atenção. Não é? Falou assim, é essa representação caridosa de se doar ao outro. Não é como uma forma missionária, pura e simplesmente. Tá? Mas sim o quê? É o espírito altruísta. Ou seja, por que não? Né? Atender a quem necessita, se isso daqui faz parte da minha natureza, se eu permitir que assim seja. Por fim, a Benfazeja é um conto sobre a eternidade do bem, tá? Mostrando que aqueles que se dedicam à vida ao cuidado dos outros transcendem a própria existência e se tornam parte da história de uma comunidade, fazem parte da história de uma pessoa. Quem não teve? Antigamente existia muito isso, né? A figura da benzedeira, a figura do benzedor, da curandeira, que as pessoas levavam quando as crianças choravam muito, e ali vinham as lendas, né? Espinhela caída, bucho virado, né? Olho gordo. Então é lógico, né? Antigamente você tinha todas essas construções que eram reflexo, na verdade, do que? Do desconforto humano, tá? Que as pessoas sentiam em dado momento desconforto físico, desconforto alimentar, e o próprio desconforto energético, mais energético e ambiental até mesmo do que espiritual, se fosse colocar a parte de espiritualidade de lado, tá? Então, ele mostra que aqueles que dedicam a vida ao cuidado dos outros sempre transcendem a própria existência, se tornam parte da história das pessoas. Né? Fala assim, pessoas boas que passaram por nossa vida deixaram também sua história. Tá certo, minha gente? Ótimo estudo para vocês. Esse trabalho é um trabalho para que você desfrute com mais profundidade da obra de Guimarães Rosa. Forte abraço a todos.